Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amada igreja, amém? Que responsabilidade, né? Mas amém, se o Senhor me escolheu, eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que a nossa hora chega, amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus juntamente comigo, em Marcos capítulo 10, versículo 46, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46 ao 52 nós vamos estar lendo. Amém? Vamos ver. Acho que nós vamos ler nessa versão aqui, da NVI. Amém? Todos acharam? Amém? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-se, e ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Para mim essa é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus, de uma pessoa que teve um encontro real com Jesus. Uma pessoa que estava à beira do caminho e sabia que ali estava passando Jesus. Ele teve um encontro tão maravilhoso. E ele sabia que aquele caminho ali que ele estava, num caminho de morte, num caminho de sequidão, num caminho que não tinha visão, ele sabia que aquela ali seria a única chance que ele teria para poder ter uma transformação na vida dele. E ele começa a gritar, e ele começa a clamar por Jesus. Ele era cego, mas eu creio que ele teve uma visão espiritual, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido tantos milagres, tantas coisas que aquele Jesus poderia fazer. E ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia não nos fala de que forma Bartimeu ficou cego. Não diz se ele era cego de nascença, ou se ele ficou cego na sua adolescência, talvez na sua infância. A Bíblia não nos conta. Mas ele nos conta que ele tinha essa enfermidade, que ele era cego. Bartimeu. Bar é um prefixo que significa filho de Timeu. Timeu significa do original, muito amado. Então Bartimeu significa filho muito amado. Agora pare para pensar comigo. Uma pessoa naquela época que tivesse qualquer tipo de deficiência, seja fosse cego, paralítico, qualquer tipo de deficiência, essa pessoa ela era considerada amaldiçoada. Era uma pessoa que ela não tinha direito de nada. Era uma pessoa que ela estava ali, ela tinha que morar em aldeias, ela tinha que morar afastada das pessoas da cidade, porque ela era considerada uma pessoa amaldiçoada. Então pensa comigo, na sua essência, na sua identidade, ele carregava uma essência de filho amado, mas não era assim que ele se via. Não era dessa forma que as pessoas viam ele. As pessoas viam ele como uma pessoa amaldiçoada, como uma pessoa que realmente não tinha nenhum crédito. Mas a essência dele era de filho amado. E é tão lindo a gente meditar nos nomes, no significado dos nomes, porque eu creio que nem ele sabia o significado do seu nome, que era de filho amado.
A palavra diz também que ele era excluído da sociedade, vivia em aldeias, né, fora da cidade. E se não bastasse ainda carregar esse enigma, né, essa estigma que fala de cegueira, de amaldiçoado, né? Ele era excluído da sociedade, ele tinha que viver em uma aldeia. E a palavra de Deus fala ali que Bartimeu carregava uma capa, né? Ele carregava essa capa. Essa capa, amados, ela era uma autorização para que a pessoa pudesse mendigar, que a pessoa pudesse pedir esmola ali naquela região. Então ele foi dado essa capa para ele, para que ele pudesse esmolar, pedir esmola. E ele carregava essa capa, porque lá de longe, quando ele estava com essa capa, que as pessoas avistavam, lá falavam as pessoas, lá vem o amaldiçoado, lá vem aquele condenado. Mas as pessoas sabiam que aquela capa era um sinal que ele tinha essa autorização para mendigar. Pensa que triste, amados. Uma pessoa com uma essência de filho muito amado, ter que carregar uma capa de um amaldiçoado, de uma pessoa que era excluída da sociedade. E a palavra de Deus fala que quando ele soube que Jesus estava passando por aquele lugar, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que ele precisaria tomar uma decisão radical na vida dele. Ele sabia que quando ele tivesse esse encontro real com Jesus, ele não precisaria mais usar aquela capa. E o que ele fez? Ele lançou a capa e foi ter com Jesus. Ele não pensou duas vezes, ele não pensou que aquela capa talvez faria falta para ele lá na frente, porque eu penso, se ele lançou aquela capa, com certeza tinha outro mendigo ali que veio e tomou aquela capa, porque era algo muito especial. Era a única forma de você receber alguma ajuda do governo, era através daquela capa. E ele lançando aquela capa, ele foi e teve um encontro com Jesus. Amém? Escute, queridos, eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. Eu não sei quais são as capas que vocês têm carregado ao longo da sua vida. Quantas capas, muitas vezes, a gente traz sobre nós, que não conseguimos enxergar a nossa verdadeira identidade. Então eu profetizo no nome de Jesus, que essa noite é noite de nós lançarmos essas capas no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Bartimeu tanto era marginalizado e escuta falar que estava passando Jesus na cidade. Imediatamente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus estava ali, e era a única oportunidade para que ele pudesse tocar em Jesus, ou que Jesus tocasse nele, para ele receber essa cura que tanto ele precisava. No versículo 50, ele lança a capa que por tanto tempo ele carregou em seus ombros, de dores, vergonhas que as pessoas colocaram nele, títulos. Quando ele chega até Jesus, o que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Era uma pergunta tão óbvia, né? O que queres que eu te faça? Ele era cego, lógico que ele iria responder, né? Eu quero ver. Mas sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Quando ele pergunta, o que queres que eu te faça? É como se Jesus estivesse falando para ele: o mais difícil você já fez. Você deixou a capa e veio ao meu encontro. O mais difícil você já fez. Você suportou as maldições que veio sobre você. Você suportou os títulos que colocaram sobre você. Você não se calou diante da multidão. O mais difícil você já fez. Você lançou a capa. O que queres que eu te faça? A Bíblia até não nos fala também que Jesus impôs as mãos sobre ele. O que Jesus falou? A tua fé te salvou.
Jesus nem precisou colocar as mãos sobre ele, porque Jesus sabia que era o que ele precisava deixar, era aquela capa. Amém? Amados, e aqui começa a minha palavra. Eu quero falar agora sobre algumas capas que nós precisamos nos livrar. E o título da minha palavra de hoje é Livre-se das capas. Amém? Glória a Deus. Livre-se das capas. Eu quero falar um pouquinho sobre as capas. A primeira capa que nós precisamos lançar por terra, deixar hoje ao altar do Senhor, é a capa da nossa história familiar. Amados, eu trabalho na área de cura e libertação. E quantos atendimentos ali de pessoas que passam por mim, que nós conversamos e nós identificamos que pessoas estão carregando fardos tão pesados da sua história familiar. E já estão se repetindo novamente na sua geração. E já estão muitas vezes passando até para os seus próprios filhos. Aquilo que você viveu lá atrás, na tua história familiar. Muitas vezes você falava, tantas vezes, eu não vou repetir isso que os meus pais fizeram. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo as mesmas coisas que os nossos pais faziam. Quando a gente vai no médico, inclusive nós fomos na semana passada, eu fui com o pastor. Qual que é a primeira coisa que o médico pergunta para nós? Né? Tem histórico de diabetes na família? Tem histórico de pressão alta, histórico de câncer? Né? Ele faz toda aquela investigação ali, né? Quando nós vamos nos consultar. Da mesma forma, acontece conosco no reino espiritual. Nós carregamos heranças familiares. Heranças que nos impedem a viver o propósito de Deus. Lá em Êxodo 21, a palavra diz que aquele que desobedecer a Deus, ele ferirá com maldição até a 4ª geração. Quem sabe hoje você esteja vivendo algo que você vê na tua história familiar. De repente é um vício que você não consegue vencer. De repente é o teu temperamento tão difícil. Você foi tão ferido na tua infância por palavras dos teus pais e hoje você está repetindo o mesmo ciclo sobre a vida dos teus filhos. O Senhor está abrindo a nossa visão nessa noite, amados. Precisamos deixar essas capas no altar do Senhor. Se verdadeiramente nós quisermos viver o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele sonhou para nós, nós precisamos nos posicionar como filhos e como filhas do Senhor. Amém? Muitas vezes nós colocamos a culpa também nos nossos pais. Eu sou assim porque meu pai me tratou dessa forma. E colocamos desculpas para vivermos da mesma maneira. Talvez o teu pai e a tua mãe não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo hoje de escutar a palavra, de se assentar e poder escutar a palavra, de aprender da forma certa, de vivermos. Amém? Mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho para vocês? É que nesse mesmo mandamento o Senhor diz: mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Amém? Glória a Deus. Ele abençoará. Nós temos essa recompensa. O Senhor, Ele vem com o juízo, mas Ele também vem com as palavras, Ele também vem com as bênçãos sobre nós. Depende muito da nossa posição. Depende como nós estamos nos colocando diante do Senhor. Então Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar teus filhos, Ele quer abençoar a tua geração. Amém? Chega de viver com essa capa da história familiar. Agora, amados, a segunda capa, a capa da ofensa. Amém? A capa da ofensa é a segunda capa. Meu Deus, talvez você esteja pensando aí, mas pastora, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu tive que viver, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe que eu fui traída, que eu fui abandonada, que eu fui abusada, abusado, tantas coisas. Muitas vezes, amados,
nós ficamos com essa capa sobre nós, da ofensa. E eu acho assim que é uma das capas mais difíceis para nós tirarmos, é a capa da ofensa. Amados, a Bíblia nos diz que Jesus sofreu todas as coisas. Jesus, ele experimentou ser traído, ele experimentou ali ser zombado, açoitado, marginalizado, porque a forma que ele morreu, né? Era uma forma que os marginais, os piores, eram mortos daquela forma. A última oferta pela nossa vida foi a oferta da ofensa ali na cruz. E quem somos nós para não perdoar, se o próprio Jesus perdoou? O que ele falou antes dele falar está consumado, tetelestai? O que ele falou? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus perdoou ali na cruz do Calvário, se Jesus ali, ele se fez ofensa por nós, ele se fez pecado por nós, quem somos nós para não perdoarmos? Amados, tem algo que eu quero falar para vocês nessa noite. Você só vai conseguir entrar para a próxima estação se você conseguir tirar essa capa de ofensa e conseguir colocar aqui no altar do Senhor. Sabe, amados, se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, porque é um milagre eu estar aqui hoje, é um milagre. O Senhor primeiro faz um milagre em nós, para que nós possamos ser esse milagre. Se hoje eu estou vivendo, se eu estou podendo pregar essa palavra para vocês, um dia eu também tive que tirar de mim essa capa da ofensa e perdoar. E não só perdoar, eu tive que ainda ir pedir perdão por algo que não era eu que tinha feito, mas era algo que foi necessário. Eu ir até a pessoa que tinha me ofendido, que na minha mente, na época que eu passei, toda a situação é como se ela tivesse destruído a minha vida. E era algo muito grande no meu coração, muita raiva que eu sentia, muita raiva, muita ofensa. Mas eu lembro que um dia eu estava num culto e eu recebi uma palavra. Por isso nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos. Quando há um pastor, quando a pastora, quando pessoas que sobem aqui lançam palavras, palavras são sementes. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E eu lembro que aquela mulher que nunca tinha me visto, ela falou algo para mim. Para você poder viver o que Deus tem para a tua vida, para você poder acessar as portas que eu tenho para você, é necessário você passar pela porta do perdão. E aquilo veio no meu coração assim, falei, meu Deus. E eu lembro que eu sabia que eu tinha que fazer isso. E eu lembro que um pastor que era amigo nosso, estava ali junto conosco nesse culto, e ele falou, você sabe qual que é essa porta que você precisa fazer. E não é só perdoar, você precisa pedir perdão. Uau! Meu Deus, essas são as pegadinhas de Deus. Essas são as pegadinhas de Deus. Mas o Senhor preparou o dia em que eu pude pedir perdão para essa pessoa. Eu pude pedir perdão e ele ficou assim, ele não tinha atitude, porque ele jamais esperava essa atitude minha. Assim ele ficou surpreso com aquela atitude. E eu pedi perdão e pedi perdão também para a pessoa que ele tinha se relacionado. Ela também ficou, ela não esperava por aquela atitude, ela chorou e eu pude ainda orar por ela. Então eu creio, amados, que existem situações que nós precisamos sermos humildes, perdoar e pedir perdão. Porque você pode ir para onde você quiser. Você pode ir lá para os Estados Unidos, você pode ir para onde você quiser. Se você não bater a poeira do teu pé, não deixar no altar essa capa da ofensa, aonde você for, essa capa vai estar contigo. E ela vai te alcançar. Amém? Então, se no teu coração existe algo
que ainda verdadeiramente você não conseguiu colocar diante do Senhor e perdoar. Essa noite é uma noite de perdão, amém? Amém? É uma noite de perdão e de libertação. Chega de viver debaixo dessa capa. Chega. É preciso viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. A terceira capa, amados, é a capa da intimidação. Meu Deus. Quantos têm vivido debaixo dessa capa de intimidação? De medo? Amém? Essa capa impede de vivermos coisas novas em Deus. Ela nos paralisa no nosso propósito. Talvez você viveu a sua vida inteira debaixo dessa capa. Pessoas falando que você não iria conseguir, não iria vencer, não iria romper. Quantos pregadores da palavra estão aqui que talvez estejam debaixo dessa capa porque um dia deram ouvidos a essas pessoas. Qualquer um pode, mas você não. Quantos levitas estão aqui que embargaram a sua voz, hoje não cantam mais, hoje não adoram mais, porque foram condenados, foram zoados. Como essa capa é terrível, amados, de intimidação. Amados, eu vou falar algo para vocês. Se você quiser continuar da forma que você está, você pode ter certeza que ninguém vai se incomodar. Mas a partir do momento que você se posiciona em Deus, que você fala, eu vou cumprir o meu chamado, aparecerão muitas pessoas que querão calar a sua boca. Muitas pessoas irão calar a sua boca, o seu ministério. Querer falar que isso não é para você, que isso não cabe em você. Você é filho muito amado, lembra do Bartimeu? Você é filho amado, você é filha amada. Amém? Tenha bom ânimo, o Senhor fala. Tenha bom ânimo. Abra os teus olhos espirituais nessa noite, seus ouvidos espirituais, para ouvir aquilo que Deus quer ministrar na tua vida. Chega de viver dessa capa de intimidação e medo. Há muitas pessoas aqui, neste lugar, que diminuíram os seus sonhos para colocarem dentro dos seus medos. É tempo de voltar a sonhar. É tempo de projetar. É tempo de novos projetos. Você que parou de estudar, volte a estudar. Volte a buscar o teu sonho. Não deixe mais as pessoas te intimidarem. Não entra nessa capa. Não se esconda atrás dos seus medos. Eu vou repetir essa frase. Não diminua os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos. Amém? Aleluia! É tempo de sonhar. Nós já estamos finalizando o mês de julho. Já estamos entrando em agosto, mas ainda dá tempo de projetar. Ainda dá tempo de correr atrás. Chega de viver da mesma forma, amados. Entra ano e sai ano e você está da mesma forma, porque você precisa deixar essas capas no altar do Senhor. Amém? Aleluia. A palavra diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? A quarta capa é a capa da comparação. A capa da comparação. Não devemos deixar as pessoas nos comparar. Cada um de nós tem a nossa própria essência, a nossa própria identidade. E quantas vezes nós mesmos nos comparamos com outras pessoas e dizemos, não, isso não é para mim. O Vando sim que prega bem, isso não é para mim. Se eu fosse me basear pelo Vando ou pelo pastor Pedro, eu nem estaria aqui hoje. Amém? Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu sou filha amada. Eu sei que eu sou escolhida. E eu não vou me comparar com ninguém. Porque cada um Deus usa do jeito que quer, da forma que quer, com a essência que nós temos. Amém? Aleluia. Hoje eu sei que eu sou filha amada. Mas eu já vivi debaixo dessa capa de comparação. Quantas vezes eu me calei por me comparar
com a minha irmã, com pessoas que eram melhor que eu. Quantas vezes? Mas hoje não. Hoje eu farei a minha parte. Amém? Porque Deus quer usar cada um de vocês que estão aqui de forma individual. Deus quer usar na sua essência, na sua simplicidade, no seu abraço. Talvez você não tenha uma palavra, não tem, pastor, eu não sei pregar, mas você tem um abraço acolhedor, você tem uma palavra para um amigo, você pode fazer uma oração por essa pessoa. Deus vai usar a nossa vida individualmente da forma que Ele quer. Então não se compare a pessoas, seja você mesma, amém? Seja você mesmo, aleluia. Também, amados, a comparação, como muitas vezes até tem aquele ditado que fala que a grama do vizinho é mais verde, né? Quantas vezes nós comparamos? Que o irmão tem uma casa melhor, o irmão tem um carro melhor. Agradeça a Deus pelo aquilo que você tem. Só virá um novo quando você aprender a agradecer. Meu marido sempre fala isso para mim. Amor, só vai vir um novo quando você aprender a agradecer por aquilo que você tem. Eu tenho aprendido muito com meu esposo. Amém? Se você tem teu carro ali, que talvez hoje não seja o último modelo, seja simplesinho, mas é teu carro. É aquilo que Deus te deu, a possibilidade que você tem hoje, que te traz para a igreja, que te leva para o teu trabalho, que serve as pessoas, amém? Porque o nosso carro também é para isso, amados, amém? É para servir os nossos irmãos. Porque também tem aquele irmão que lava, deixa tudo lindinho, encerado, depois não quer dar carona também para os irmãos. Daí não é bênção, amém? Aleluia! Então, amados, se você tem aquilo que Deus tem te dado, agradeça. Não murmure, não reclama, não se compare com as pessoas. Hoje as redes sociais é tudo tão lindo, né? As mulheres com aquela pele maravilhosa. É filtro, amados. É filtro, sabe? Aqueles homens, né? É filtro, né? Tem aquele, né? Às vezes, o que faz? Tira uma foto na praia, vai lá para Bombinhas, lá tira uma foto na praia, aquelas fotos lindas, vira e mexe, publica aquela foto. Aí o irmãozinho, né, coitado, às vezes não pode ir, vê aquela foto na segunda-feira, está ali ralando, trabalhando, né? E fala, nossa, né, eles estão sempre na praia. Não é, às vezes é a mesma foto, eles só estão publicando várias vezes, amém? Às vezes fica comparando teu marido, né, os maridos às mulheres, né? Mas às vezes não investe na mulher, né? Não investe ali no cabelo da mulher. A mulher também não cuida muito do marido, às vezes também um pouquinho sobrepeso. Ajuda teu marido, faz uma dieta, amém? Vamos cuidar do que nós temos, daquilo que o Senhor já nos deu. Não vamos nos comparar e querer as coisas que não são para nós, amém? Então não viva, amados, debaixo dessa capa. Uma quinta capa, a capa da dependência emocional. Meu Deus, sabe aquelas pessoas que tudo elas dependem de uma afirmação da outra? Não fazem nada por si própria. Tudo elas esperam pelas outras. A dependência emocional. Mas você pode, amada. Não, eu não posso. Eu preciso de uma afirmação, né? Aquela pessoa que está ali sempre precisando, né, ser afirmada. Nós precisamos ter afirmação 100% em Deus. Nós precisamos ter a nossa dependência 100% em Deus, não nas pessoas. Porque se nós temos nas pessoas, nós vamos culpar as pessoas por nós não sermos felizes, por as coisas não dar certo na nossa vida. Nós iremos responder pela nossa vida e pela nossa salvação individualmente diante de Deus. Então, se o teu marido talvez não está contigo, não está, né, seguindo você, não está na mesma fé, continue orando, continue buscando, mas não fique nessa dependência, esperando outros para que você venha fazer as coisas que Deus está te chamando, amém? Porque nós iremos ser cobrados por isso. Então a nossa dependência, ela precisa estar 100% no Senhor. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque o meu tempo está correndo. Agora essa capa aqui, amados, é a capa da culpa e da vergonha. Imagina, amados, agora entra comigo na história. Imagina se Bartimeu tivesse ficado calado ali, naquele momento que Jesus estava passando.
se ele tivesse se calado por vergonha, por culpa, e tivesse perdido essa oportunidade de poder ter esse encontro com Jesus. Ele não se calou. E por mais que as pessoas falassem, cala a boca, não, né? Não perturbe o mestre, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Outras versões diz: tem compaixão de mim. Porque muitas vezes, amados, nós perdemos tantas oportunidades. Quando é liberada uma palavra de você levantar a mão e dar um glória e falar: é para mim, se o meu vizinho não quer, eu quero. Quantas oportunidades nós perdemos por vergonha, por medo, por achar o que o meu vizinho vai pensar. Eu creio pelos olhos da fé que existem anjos neste lugar. Anjos neste lugar, liberando bênção para pessoas aqui. E se você está ligado, quando o Espírito Santo estiver falando, levanta sua mão e glorifica o Senhor. Ele está aqui liberando. Ele está liberando nessa noite. Mas que para você viver essa nova estação, você precisa sair debaixo dessa capa de culpa e de vergonha. Alguém aqui já fez na vida algo que se envergonha? Não precisa nem levantar a mão. Algo que você fez ali no seu passado, algo que você fez que todas as vezes que você olha, que você lembra daquilo, você entra debaixo dessa vergonha, dessa condenação. Meu Deus, como é difícil vivermos com culpa e vergonha. Como é difícil você chegar em lugares e todo mundo está te olhando e você querer se esconder numa vergonha. Talvez coisas que aconteceram na sua vida, que hoje você não consegue romper. Amados, eu atendo semanalmente mulheres, pessoas que estão presas na vergonha do passado, de coisas que muitas vezes nem foram elas que cometeram com elas. Abusos, tantas coisas, meu Deus. E essas mulheres, essas pessoas não conseguem romper, não conseguem viver aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas estão debaixo dessa capa de vergonha e de condenação. Amém? Amados, é uma noite de libertação, é uma noite de cura. Não entre para o próximo mês, nós estamos aqui finalizando o mês de julho. Não entre no próximo mês, agosto de 2025, com essas capas. Lance elas hoje no altar do Senhor. Não entre mais, não deixe mais essa culpa condenar a sua vida. Não deixe essa culpa definir a tua história. Amém? Mas a boa notícia, amados, em Hebreus 10, 17 e 18 diz assim: eu não me lembrarei mais dos teus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Aleluia. Chega dessa capa de culpa e vergonha sobre você. Hoje é o dia de se livrar dessa capa. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. O inimigo sempre vai querer voltar naquele ponto onde você errou. Sempre. Sempre ele vai querer te acusar. Ele vai querer falar. Vai usar pessoas para querer te condenar. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Amém? O sangue de Jesus, ele já pagou ali naquela cruz, pela tua culpa, pelo teu pecado, pela tua vergonha, ali já foi pago. E se você já pediu perdão, ele já te perdoou. E a palavra de Deus também declara que ele lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Nós que muitas vezes lembramos e ficamos ali nos remoendo e lembrando de coisas que o Senhor já perdoou. O escrito de dívida que você tinha já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Amém? Toma posse, amados. É para mim e para você essa palavra.
Chega de viver debaixo dessa capa de vergonha, de medo, de condenação, de culpa. Chega. É tempo de viver as promessas e os sonhos do Senhor para as nossas vidas, para este lugar. É tempo de nós rompermos. É tempo de nós sairmos e ganharmos pessoas que precisam conhecer Jesus. Não podemos mais viver debaixo dessa capa de vergonha e de culpa. A tua história vai ser para curar outras pessoas. A tua história vai ser para restaurar outras pessoas, amém? Então não se envergonhe do teu passado. O teu passado ficou no mar do esquecimento, mas o teu passado hoje é para que você venha ganhar pessoas através do teu testemunho. Nós temos o Vando aqui, um homem cheio do Espírito Santo. O passado dele não é bonito, mas ele não esconde o passado dele, porque hoje o passado dele já ficou lá para trás. E hoje ele é um homem cheio do Espírito Santo, onde ele tem trazido vidas através do testemunho dele. Porque ele mostra através da vida dele, que se para ele teve jeito, também vai ter para os outros. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E a última capa, amados, que nós vamos falar. Essa é a capa da mediocridade. Aleluias. Aleluias. É difícil falar sobre essa capa. Essa capa, amada, é uma das mais difíceis de ser tiradas de nós. É uma das mais difíceis de ser tirada de nós. Se Bartimeu tivesse sido medíocre, ele falaria assim: eu vou ali. Se Jesus não puder me curar, segura um pouquinho aqui a minha capa, né? Ele pegaria aquela capa, ele daria para uma outra pessoa segurar. Eu vou ali. Se Jesus não puder me curar, eu vou ali e vou pegar essa capa de volta. Mas não. O que Bartimeu fez? Ele tirou aquela capa. Ele lançou aquela capa. E ele não se importou. Por quê? Ele sabia que a partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus, que ele lançou aquela capa por terra, ele sabia que ele não poderia mais voltar a praticar as mesmas coisas que ele fazia. Ele não poderia mais estar debaixo dessa capa, mendigando, pedinte, se vitimizando. Ele precisaria viver como um filho muito amado, que era a sua real identidade. E quantas vezes, amados, nós nos colocamos debaixo dessa capa. A gente vem culto após culto, pedir para o Senhor, buscar do Senhor, recebemos tantas bênçãos aqui no altar do Senhor. E quantas vezes nós olhamos para trás e voltamos a praticar as mesmas coisas. Chega, amados. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de você viver aquilo, o propósito que o Senhor te chamou a ser. Chega de viver no vitimismo. Chega de viver na mediocridade. É tempo de cumprir o propósito, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E sabe o que é mais lindo, amados, para mim nesse texto? No final ali diz ali no 51 e no 52, se puder colocar novamente para mim. 10, 47, 51 e 52. Olha lá. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, que eu quero ver. O 52. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Sabe o que isso quer nos dizer, amados? O Senhor falou para ele, Jesus falou para ele: vá, a tua fé te salvou. Vá, siga a tua vida, vá viver com a tua família. Isso o Senhor estava falando para ele. Mas o que é mais lindo que diz, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele foi um discípulo de Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele poderia simplesmente pegar a sua bênção, pegar a sua cura, como muitas vezes nós fazemos.
a gente é abençoado, a gente é curado. A gente vem culto após culto, pegamos a nossa vitória, pegamos a nossa bênção. Mas chegou na segunda-feira, nós estamos vivendo a mesma vida medíocre que nós estávamos vivendo. Bartimeu entendeu o que era ser filho muito amado. Bartimeu entendeu a sua verdadeira identidade. Bartimeu sabia que a partir daquele momento, com aquele encontro com Jesus, tudo mudaria na sua vida. Ele entendeu que ele viveria o grande propósito que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia não nos conta em detalhes, não nos conta como foi, né? Depois disso, mas amados, para essa história estar registrada na Bíblia, é porque ele foi um grande homem de Deus. Ele entendeu quem ele era. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. E que você comece agora a refletir sobre essa palavra. Quais são as capas que têm impedido de você viver o propósito e os sonhos do Senhor para a sua vida? Coloque a mão no seu coração, fique em espírito de oração. Aleluia. É a capa da história familiar? Será que você tem trazido coisas que a sua família de origem fazia que não agrada a Deus e você tem repetido isso dentro da tua casa? Será que é a capa da ofensa? Você não consegue perdoar? Você não consegue liberar perdão? Você não consegue se perdoar a si mesmo? Porque também existe isso, de coisas que nós fizemos, que nós não conseguimos perdoar nós mesmos. Será que é a capa dessa comparação? Nós temos nos comparado com outras pessoas e nós não temos conseguido cumprir aquilo que Deus tem para nós, porque nós sempre estamos nos comparando, achando que o outro é melhor. Será que é essa capa? Ou é a capa da dependência emocional? Você sempre vai precisar de outros para depender e não consegue depender de Deus. Ou é a capa da vergonha, da culpa, da condenação, que tantos anos tem estado sobre a tua vida e você não consegue cumprir o propósito? Ou é a capa da mediocridade? Você não consegue sair do mesmo lugar. Você não consegue viver os sonhos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Aleluias. Essa é uma noite de cura, essa é uma noite de libertação, uma noite de perdão. Este altar está preparado. Este altar está preparado. Pelos olhos da fé, existem anjos ministradores sobre esse altar. Estão aqui para tocar a sua vida, para curar as tuas feridas. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Eu viria colocando e já colocando no seu coração: Pai, eu estou liberando, eu estou colocando essas capas diante do teu altar, porque eu quero viver algo novo nessa próxima estação. Eu não vou entrar o mês de agosto da mesma forma que eu me encontro hoje. Eu quero viver os sonhos e os propósitos do Senhor.